Amém? Abriram aí Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do verso 21. Quem for achando, dá um glória. Glória a Deus. A minha versão da Bíblia diz assim: Então Jesus deixou a Galiléia rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: Mande-a embora. Ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher: Fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajude-me. Jesus respondeu: Não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Mulher, sua fé é grande, disse-lhe Jesus. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Estenda sua mão para cá, me abençoa. Hoje é dia das mães, e aqui tem um pedido de uma mãe intercedendo pela sua filha que estava endemoniada em casa. E o que eu acho interessante desse texto, irmãos, e esse texto ele vai mexer com a gente de uma maneira profunda. Porque talvez você não saiba, mas eu vou dar um contexto desse texto, desse capítulo 15. O capítulo 15 começa com os fariseus, os mestres da lei, questionando os discípulos de Jesus, porque os discípulos de Jesus não lavavam as mãos para comer, que era uma tradição judaica. Quando eles chegavam do mercado, alguma coisa, eles enfiavam as mãos em potes de pedra cheio de água para limpar as mãos. E os fariseus, que eram os religiosos da época, o pessoal da igreja da época, olhou os discípulos de Jesus ali comendo uma comida sem lavar a mão. E aí eles chegam questionando Jesus, falando assim: Jesus, como pode os seus discípulos comerem sem lavar as mãos? Eles não têm essa tradição, esse hábito de lavar as mãos. E Jesus fala para eles assim: olha, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, porque o que entra pela boca passa pelo estômago e depois vai parar no esgoto. Mas o que contamina o homem é o que sai da boca, porque o que sai da boca fala do que vem do coração. E aí o Senhor começa a falar sobre pureza interior, porque os fariseus, os doutores da lei, eles tinham grande preocupação com a pureza exterior, em parecerem crentes, em parecerem santos, em parecerem honestos, em parecerem muitas coisas. Mas o texto bíblico diz: esse povo me louva com os lábios, mas
mas o seu coração está longe de mim. E Jesus, ele faz uma contra-argumentação. Obrigado. Porque na lei dos judeus, quando os pais ficavam mais velhos, os filhos tinham que cuidar dos pais. Era obrigatório. Então o pai ficou mais velho, não tem condição, o filho tem que cuidar do pai. E eles, sabe o que eles faziam para não precisar gastar dinheiro com os pais, para não precisar cuidar dos pais? Eles prometiam a Deus que iam ofertar aquilo que seria dos pais na casa de Deus, mas não com o intuito de adorar a Deus, para não cuidarem dos pais. E aí Jesus fala assim para eles: olha, vocês estão tão preocupados com uma tradição de limpar as mãos, e a tradição é mais importante que os meus mandamentos, porque eu mandei honrar pai e mãe, e vocês falam que vão dar de oferta no templo para não ter que cuidar dos pais. Então vocês são hipócritas. E começa o capítulo 15 assim, Jesus dando uma neles. E Jesus fala que a adoração deles é falsa. Fala: vocês me louvam com os lábios, mas o coração de vocês está distante de mim. E aí, continua o texto. Jesus sai e parte para o norte, na região das cidades de Tiro e Sidom. E lá chega essa mulher, essa mãe, que a Bíblia não dá o nome, mas a Bíblia chama ela de Cananeia. Em algumas Bíblias vai dizer que ela era uma mulher Ciro-fenícia. E esse rótulo, irmãos, a qual Mateus coloca aqui no texto, é um rótulo pejorativo. O texto quis frisar que ela era cananeia, porque ela era de um lugar pagão. Uma Ciro-fenícia estava querendo mostrar, rotular que aquela mulher não era uma mulher do povo de Deus. É como se nós disséssemos hoje, e por favor entendam o que eu vou dizer, não é pejorativo, é só um exemplo. É como se a gente falasse assim: e chegou uma mulher macumbeira, e chegou uma mulher cananeia. É isso que o texto estava rotulando aquela mulher, uma mulher que não era do povo de Deus. E ela chega e ela fala assim: Senhor, ajuda-me, a minha filha está terrivelmente endemoniada em casa. E se você for olhar o texto, olha a deselegância de Jesus. Você pode imaginar Jesus sendo deselegante? É difícil, hein? Mas olha o que diz o texto, versículo 22 de Mateus 15. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Verso 23, Jesus não disse uma só palavra em resposta. Você consegue imaginar uma cena dessa, irmão? Jesus andando assim, ó, com aquele amor, com aquela ternura, com aquela graça. Uma mulher gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está assim, assim, assim. E Jesus nem... Você consegue imaginar isso? A deselegância. Mas Jesus estava querendo ensinar uma lição para o povo, porque ele tinha acabado de discutir com o povo a respeito de uma falsa adoração, de um povo que era dele, porque os fariseus eram doutores da lei, era do povo dele. Ele está falando assim: vocês são uma farsa, vocês são hipócritas. E essa mulher, que muito provavelmente veio de longe, de uma cultura diferente, pagã, e ela faz algo tremendo, porque ela chama ele de filho de Davi. Talvez você não saiba o significado dessa expressão, mas essa expressão era utilizada para descrever o Messias do povo judeu que havia de vir, filho de Davi. Sabe o que ela estava falando no meio daquele povo? Eu sei que você é o Messias. Uau! Eu sei que você é o Messias. Olha, eu não sou do seu povo,
eu sou de longe, eu não tenho as suas crenças, eu não tenho os seus costumes, mas eu sei quem você é. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus não dá uma resposta. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Quantas vezes você já orou e não teve uma resposta de Jesus? Quantas vezes você já colocou coisas em oração e parece que Jesus nem te deu bola? Parece que ele foi deselegante com você, como parece que ele foi deselegante com essa mulher. Mas escute, o Senhor está nos ensinando algo nessa manhã. Persista, insista, permaneça. A mulher continuou gritando atrás deles, a ponto dos discípulos chegarem para Jesus e falar: Senhor, manda essa mulher embora, ela está gritando atrás da gente. E ela suplicava. A mulher aproximou-se, versículo 25. A mulher aproximou-se, se ajoelhou diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajude-me. Aí agora vem o pior, irmão, que Jesus não tinha dado bola, mas pelo menos ele não tinha falado nada, sim ou não? Agora não. Ele para e fala assim para ela, verso 26. Jesus respondeu: não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Irmão do céu, Jesus estava chamando a mulher de cachorro, porque ele falou assim: olha, entenda o que Jesus estava querendo mostrar ali. Qual que era o propósito de Jesus que ele tinha falado? Eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. O Senhor estava falando assim, ó: o meu propósito não é com vocês agora. Eu tenho um propósito com os filhos de Israel. E não é certo eu tirar a comida dos filhos de Israel, o propósito para o qual Deus me designou, e ficar abençoando outros povos que não creem, que não querem saber, que é o seu caso. Irmãos, essa mulher poderia ficar terrivelmente ofendida e falar: quer saber, esse cara é um charlatão sem vergonha. Onde já se viu tratar dessa forma? Mas o coração da mãe ali, mãe sabe como é que é. Ela foi, ajoelhou e implorou mais uma vez. Aí Jesus falou assim: olha, eu não vou tirar de quem é certo, de quem é o meu propósito, para dar para cachorro. Ela podia virar as costas e ir embora. O quê? Me chamou de cara. Poderia arrumar a maior confusão. Olha a resposta que essa mulher dá para ele: até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela está falando assim: eu sei que eu não sou do seu povo, eu sei que eu não conheço a sua palavra, eu sei que eu não te conheço, mas olha, ela se colocou numa condição de humildade, falou assim: ó, se tiver alguma coisa que cair da mesa para mim já está bom, eu não preciso comer na mesa, mas a sua migalha para mim. Quantas vezes, irmãos, a gente clama, Deus não responde, a gente vira as costas. O Senhor não dá uma resposta imediata, a gente já quer fazer com as nossas mãos, a gente já quer abandonar, a gente já quer largar. Quantas vezes o Senhor não responde aquilo, a gente fica magoado com o Senhor: não vou mais na igreja, também não vou mais orar, também não quero mais saber disso, não quero mais saber daquilo. Aquela mulher tinha um problema dentro de casa. Aquela mãe foi atrás da cura para sua filha, não era nem para ela. Foi atrás de Jesus e insistiu, mesmo rotulada, a mulher cananeia, a pagã. O Senhor nem deu bola para ela e ela continuou ali. Os discípulos: manda essa mulher embora. Ela se ajoelha e implora:
E aí Jesus dá uma resposta dessa, fala assim: não é certo tirar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Ela fala assim: mas os cachorros também comem daquilo que cai da mesa dos seus donos. Aí Jesus não aguenta, irmão. Até ali Jesus estava segurando, porque ele queria ensinar o que era uma verdadeira adoração. Lembra que eu falei dos fariseus? Ele tinha acabado de falar que a adoração dos fariseus, que era o povo dele, era falsa. E uma mulher rotulada como cananeia, que estava com um problema em casa, chamando ele de filho de Davi, ou seja, reconhecendo que ele era o Messias, implorando pela ajuda, sabendo que ele podia fazer, sendo ignorado e persistindo. Aí Jesus, para pôr a cereja do bolo, fala assim: não é justo tirar o pão dos filhos para dar para os cachorros. Ela fala assim: ah, mas os cachorros também comem daquilo que cai da mesa. Eu quero só uma migalha sua. Uma migalha suja é um milagre para mim. E aí Jesus não resiste e diz assim no versículo 28: mulher, sua fé é grande, seu pedido será atendido. E no mesmo instante a filha dela foi curada. Ué, mas não falou que a menina estava com demônio? Era demônio ou era enfermidade? Falou que a menina estava endemoniada. Aí Jesus fala que ela foi curada. Sabe por quê? Porque tudo que Jesus faz, Ele faz perfeito. Ele liberta, Ele cura, Ele restaura, Ele sara, Ele levanta. E essa mulher saiu de lá muito mais abençoada que os fariseus hipócritas. Ela teve o seu pedido atendido. E Jesus estava fazendo um teste com ela. O fato de Jesus não ter ouvido a primeira súplica, não ter ouvido a segunda, o fato de Jesus ter desafiado ela, irmãos, muitas vezes Deus vai fazer isso conosco para mover a nossa fé. Porque se essa mulher tivesse ido embora na primeira porta fechada, eu costumo falar, irmão, às vezes nós estamos no 6º mergulho de Naamã. Quem conhece a história de Naamã? Às vezes a gente já mergulhou 6 vezes, só falta mais uma e a gente quer abandonar tudo. Às vezes as pessoas colocam rótulos em nós, e por causa desses rótulos a gente se ofende e se afasta. Essa mulher não viu rótulo, essa mulher não viu dificuldade, essa mulher não viu a multidão, essa mulher não viu o desprezo. Ela simplesmente olhou para Jesus e falou assim: eu vou até o fim. Foi ignorada, foi rotulada. Imagina, irmão, você ser chamado de cachorro. Vou tirar do meu filho para dar para cachorro. Ela poderia ter falado tantas coisas. Ela falou assim: mas os cachorros também comem. Ela estava numa posição de humildade, entende? Totalmente diferente dos fariseus. E quantas vezes a gente quer se colocar diante de Deus numa posição de prepotência, quando nós deveríamos estar humildes. A Bíblia diz que todo aquele que se humilha debaixo da poderosa mão de Deus. A gente confunde, irmão. Tem um ditado no mundo que diz: os humilhados serão exaltados. Não é isso que está nas Escrituras. Não é isso que está nas Escrituras. Porque se todo humilhado fosse exaltado, a gente estava tranquilo. Quem já não foi humilhado? Então nós vamos ser exaltados. Não, não é isso que as Escrituras dizem. Ela diz: portanto, humilhem-se diante da poderosa mão de Deus, e em tempo oportuno Ele vos exaltará. A exaltação é para quem se humilha, para quem resolve se humilhar. Não é Deus que humilha, você que resolve se humilhar. Você que olha para a sua insignificância e fala assim: eu que preciso entrar debaixo do propósito, eu que preciso entrar debaixo disso. Não é o Senhor que tem que se adequar à minha vida. Ah, não, para eu servir o Senhor tem que fazer isso aqui. Não, somos nós que temos que adequar a nossa vida ao Senhor. Somos nós que temos que seguir o Senhor e não o Senhor a nós. E essa mulher dá um exemplo de adoração, porque o contexto do texto é adoração. Jesus estava mostrando que uma mulher cananeia,
no sentido pejorativo da palavra, poderia adorá-lo melhor que os próprios filhos aos quais ele foi buscar. Por isso que sempre que eu falo, Cristo ele não está nem aí para a religião, irmão. Cristo ele está querendo os nossos corações, uma atitude de humildade, de reconhecimento. Os fariseus não chamavam ele de filho de Davi, mas essa mulher gritou no meio da multidão: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela está falando: eu sei que você é o Messias. Ela não se importou com o rótulo, ela não se importou de Jesus não dar bola para ela, ela não se importou nem quando Jesus parecia que estava ofendendo. A gente se ofende por tão pouco, irmão. Pensa numa geração ofendida que é a nossa. Aliás, nós estamos numa geração insuportável. Ninguém pode falar mais nada, ninguém pode ter mais opinião. Se um é de direita, o outro fala que é de esquerda, pronto, pau fechou, não tem mais conversa. Se eu gosto de maçã, você gosta de banana, já começa a briga na internet. Se o cabelo é liso, o outro é enrolado, o pau já come. Essa mulher não estava nem aí para isso, ela queria sua filha curada. E ela falou assim: Senhor, as suas migalhas. E sabe o que eu acho interessante? Porque Jesus colocou ela como um cachorro e ela falou assim: o cachorro come debaixo da mesa do dono. Sabe o que eu interpreto aqui? Você pode achar uma forçação de barra, mas eu vou falar o que eu sinto no meu espírito. Foi como se ela estivesse falando assim: o Senhor é dono da minha vida, eu posso comer debaixo da sua mesa, mesmo que eu não seja o propósito principal da sua caminhada, eu posso comer debaixo da sua mesa. Está faltando isso para nós. E Jesus responde: mulher, grande é a sua fé. Onde está a nossa fé nessa manhã? A Bíblia diz: quando vier, pois, o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Mas nesse domingo de Dia das Mães, nós temos uma mãe aqui posicionada, lutando pela sua filha. E a bênção foi concedida. Ela não viu limitações, ela não viu barreira, ela não viu a multidão, ela não viu a ofensa, ela não viu Jesus não responder de primeira. Ela simplesmente seguiu: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus não só libertou a menina, a Bíblia diz que ela foi curada, ou seja, integralmente reestabelecida. É isso que o Senhor quer fazer conosco nessa manhã. Eu não sei o que você está buscando, o que você está pedindo. Eu não sei como é que está o seu relacionamento com Deus. Eu não sei se você tem louvado Ele com os lábios, mas o coração está distante dEle. Ou eu não sei se você está clamando por um grande milagre e parece que Ele não te dá atenção. Eu não sei se você foi rotulado, se tem pessoas te rotulando. Eu não sei se você crê que Ele é o Messias para chamá-lo de filho de Davi. Eu não sei se você está mais preocupado com a tradição do que com os mandamentos. Eu não sei se você se acha um filho que pode estar sentado à mesa, ou se você se acha um cachorrinho que está aguardando alguma migalha cair para você. Mas eu sei que o Senhor está aqui nessa manhã, e Ele é capaz de nos curar completamente, de nos libertar plenamente, e de fazer com que a nossa fé ela saia de barreiras comuns, sabe? Eu acho que muitas vezes a gente esbarra com tanta religiosidade, com tanta coisa, e o Senhor está querendo levar. Eu creio que
Jesus não respondia e dificultava para aquela mulher, Ele estava provando ela para que ela pudesse ir mais profundo, para que ela pudesse alcançar uma graça mais profunda, para que ela pudesse entrar num lugar mais profundo. E a gente pode ver que aquela mulher saiu dali justificada, aquela mãe saiu dali, a Bíblia diz que imediatamente, é assim que o texto termina: seu pedido será atendido, e no mesmo instante a filha dela foi curada. Eu queria que nós orássemos sobre isso nessa manhã. Eu não sei o que você veio buscar, eu queria que você ficasse em pé, eu queria que você colocasse diante de Deus seus anseios mais íntimos nessa manhã. Você olhasse para Jesus nessa manhã, não como filhos que somos. Eu não estou querendo trocar a sua identidade não, mas eu queria que você se colocasse no lugar dessa mulher, com um problema para resolver, um rótulo, porque hoje o que mais tem é rótulo, né? Hoje nós somos rotulados por tudo e por todos. Mas aquela mulher, ela não olhou para aquele tipo de dificuldade. E ele disse: mulher, grande é a sua fé. Que nessa manhã a gente possa orar para que o Senhor nos dê um coração como daquela mulher. Um coração que não se exalta, mas que se humilha debaixo da poderosa mão de Deus. Um coração que busca, mesmo não tendo resposta uma, duas vezes. De repente eu fico pensando, assim como aquele cego Bartimeu, filho de Timeu, à beira do caminho, Jesus passou e ele grita: filho de Davi. Ele também faz o mesmo grito da mulher: tem misericórdia de mim. E os discípulos, ou seja, quem andava com Jesus, que devia dar um auxílio, foi o primeiro que falou assim: ó, manda esse cara calar a boca. Irmãos, muitas vezes o nosso empecilho vão ser pessoas que parecem ser de Deus. Às vezes elas vão estar dentro da igreja, às vezes vão ser as pessoas próximas, aquela pessoa que você conta com ela. Às vezes o problema vai vir dali. Às vezes a gente coloca a nossa confiança, coloca a nossa esperança em coisas que não são Cristo. Porque o certo, irmãos, aquela mulher estava clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos ser sinceros, qual que é o papel nosso na igreja hoje? Se uma pessoa entra aqui desesperada, o nosso papel é levar essa pessoa até Jesus. Os discípulos queriam que ela saísse fora, porque ela estava incomodando. Às vezes quem é para ajudar é quem mais põe para fora. Sabe onde eu tive os maiores problemas? Dentro da igreja. Os maiores problemas que eu tive foi dentro da igreja, não foi fora. Pessoas que deveriam nos acolher, nos instruir, nos levar até Cristo. Eu não estou generalizando, tá? Vocês são tudo gente boa. Mas quem já passou perrengue dentro de igreja? E era o que estava acontecendo com aquela mulher. Quem devia ajudar: Senhor, manda ela embora, ela está cantando aqui, tá, poxa, tá chato. O cego foi a mesma coisa, ele começou a gritar. Mandaram ele calar a boca, ele gritava mais alto, até que Jesus falou: não, traz ele aqui. Porque já quem tem que fazer a função de levar não está levando. Quantas vezes nós somos impedidos e a gente esbarra nessas coisas, irmãos? Irmão, quantas orações minhas Jesus não respondeu? Podia pelo menos falar não, que pelo menos você fala assim: ah, beleza. Mas tem vezes que Jesus não fala nada e está tudo bem. Ele não falou que vinha para resolver o problema de todo mundo.
séculos, Ele falou assim: eu vou estar com vocês. Isso basta. No mundo tereis aflições, ponto. Tem de bom ânimo. Ele não falou que vinha resolver o problema. O nosso problema vai ser resolvido quando Ele vier. Aí a gente vai estar na eternidade, aí é outra conversa. Mas enquanto estiver aqui vai ter B.O. Imagina se a gente largar Ele em qualquer barreira, uma oração não respondida, ou se Ele respondeu a gente meio atravessado, como respondeu aquela mulher. Ah, Jesus também não quer mais saber do seu, é problema seu, cara. Ele continua sendo Deus. Às vezes a gente esbarra nessas coisas e a gente põe culpa nas pessoas, põe culpa na religião. Sabe por quê? Porque os nossos olhos não estão nele. Porque os olhos daquela mulher estavam em Jesus. Os discípulos falaram: sai fora. Ela continuou. Jesus não respondeu, ela continuou. Porque os olhos dela estavam em Jesus. Ela falou assim: eu só saio daqui com a minha bênção. Lembra Jó? Lutando com o anjo. Falou: não vou deixar você ir embora até que você me abençoe. É sobre isso. É uma fé perseverante. Não é uma fé que esbarra na primeira dificuldade e vai embora. Não é uma fé que eu sou rotulada por alguém e fico ofendido e vou embora. Não é esse tipo de fé que Jesus lá traz. Por isso que Ele falou: mulher, grande é a sua fé. Por quê? Porque Ele estava testando ela. Ele tratou ela mal, sim, mas não porque Ele queria extrair dela um perfume muito mais cheiroso do que ela podia entregar. E Ele foi dificultando as coisas para ela no caminho. E quantas vezes as coisas estão difíceis no caminho e a gente quer abandonar porque os nossos olhos não estão nele. Aí a gente põe a culpa na igreja, no pastor, na família, no irmão, não sei em quem. Mas o Senhor está falando: eu estou querendo te levar para um lugar mais profundo. Eu estou querendo um perfume sobremodo excelente. Quando o Senhor nos espreme, irmão, é porque Ele sabe que o caldo é bom. Tem um pastor, Paulo Borges Júnior, que ele diz: o Senhor não te prometeu trigo, Ele te prometeu pão. Para ter pão, o que precisa acontecer com o trigo? Ele não te prometeu uva, Ele te prometeu vinho. Para ter vinho, o que precisa acontecer com a uva? Então, quando o Senhor está esmagando, não é porque Ele quer te matar, é porque Ele quer tirar de você algo maravilhoso que Ele já colocou. O suco vai vir muito melhor. Por isso que muitas vezes Ele nos moe, Ele nos peneira, Ele nos espreme, que é para tirar tudo de melhor que Ele colocou dentro de nós. E Ele testa, irmão. A Bíblia diz que Ele prova a nossa fé. É muito fácil ter fé com saúde, dinheiro no bolso, tudo dando certo. Aí é muito fácil. Duro é ter fé quando você olha assim e fala: meu Deus, o que mais falta acontecer? Porque quando está tudo bem é fácil. Agora essa mulher, ela estava numa situação, a filha dela endemoniada em casa. A mulher na rua passando vergonha, sendo humilhada, no meio de uma multidão. Ela podia falar assim: ah, não, cara, isso não é para mim. Mas olha a sabedoria da resposta. Até os cachorrinhos comem da mesa que cai dos seus lábios. Aí Jesus não aguentou e falou: não tem mais como provar essa mulher. Imediatamente seu pedido vai ser atendido. Sabe por quê? Porque não faltou humildade. Às vezes o que falta para nós é humildade, de se colocar na posição e falar assim: cara, quem sou eu na fila do pão para ficar questionando Jesus acerca das coisas dele? Senhor, se cair uma migalha vai me abençoar tanto. Eu já sou feliz tendo a sua migalha. É sobre isso. Às vezes a gente quer coisas, a gente pensa que Deus vai fazer de um jeito e a gente maquina aquilo na nossa cabeça, aquilo não acontece, a gente se frustra. E Deus falou: mas eu nunca te prometi isso. Você sabia que a frustração, ela é fruto da expectativa? Às vezes você está esperando que o seu noivo vai te pedir em casamento nas Ilhas Maldivas, em cima de uma lancha, com uma taça de champanhe.
qual que era o importante? Não era noivar? Sim ou não? Quando estão entendendo, por favor, diz amém. Que nessa manhã a gente possa fazer que nem essa mulher. Que quando a gente for provado, o Senhor pode falar assim: grande é a sua fé, vou fazer. Vamos orar? Fique em pé comigo. Vamos orar. Espírito Santo, obrigado pela tua mensagem nessa manhã. Senhor, obrigado por esse exemplo de mãe, assim como a sua foi um exemplo de mãe. Quando ela viu que tinha acabado o vinho do casamento, ela foi te procurar e falou assim: olha, filho, acabou o vinho. E também nessa vez pareceu que o Senhor foi mal educado, falando para ela: mulher, que tenho eu contigo, ainda não chegou a minha hora. Mas na verdade o Senhor estava testando ela também. E aí ela vira para o mestre Sala e fala assim: olha, fazei tudo o que ele vos mandar. E o Senhor logo na sequência pegou aquela água, transformou em vinho, salvou aquele casamento, salvou aquela festa, fez o seu primeiro milagre, e muitas pessoas creram no Senhor naquele dia. Que nós também, quando provados nas nossas fé, Senhor, a gente possa responder humildemente, com sabedoria, com perseverança, com graça, assim como essa mulher cananeia, que nós não sabemos o nome, sabemos que ela tinha um rótulo, sabemos que ela era pagã, mas nós sabemos que ela estava com um problema grande em casa, que só o Senhor podia resolver. E nessa manhã eu não sei o problema dos meus irmãos, mas eu sei que muitos aqui estão tristes por alguma situação. Talvez hoje, passar o dia das mães sem mãe, talvez passando uma situação financeira difícil, casamento à beira da ruína, um problema profissional, familiar, de saúde, sentimental, não sei. Mas hoje o Senhor nos convida a ter a fé daquela mãe que nós não sabemos o nome, mas que está na história, está na Bíblia, e ela nos encoraja a sermos humildes o suficiente para continuarmos a despeito das negativas, a despeito de tanta coisa ruim que a gente passa, que nós possamos, Pai, adquirir a fé daquela mulher, e quando provados nesses momentos difíceis que a vida nos impõe, possamos dar uma resposta sábia como ela deu, uma resposta de permanência, uma resposta de confiança, uma resposta de identidade, porque ela não era do seu povo, mas ela sabia quem o Senhor era. Que nós possamos dar essa resposta de fé e possamos alcançar o que ela alcançou, que foi a graça de ter o seu pedido atendido pelo Senhor. Então eu quero profetizar na minha vida e na vida dos meus irmãos nessa manhã, seja o que for que estiver acontecendo, que possamos ter no Senhor o sim e o amém. Em nome de Jesus. Amém.